Deveria ser uma calorosa celebração familiar na mansão Brandão, um evento cheio de música e lustres de cristal. Mas tudo desmorona no momento em que uma amante ciumenta decide humilhar a esposa na frente de todos. Ela derrama uma taça cheia de vinho tinto sobre o vestido creme da anfitriã, Evelyn, e acredita que venceu. Olivia, a amante, não tem ideia de que o homem mais poderoso de toda a família Brandão está prestes a entrar, testemunhar o caos e desferir um tapa que será ouvido em toda a mansão. O que se segue é um confronto feroz de traição, orgulho e justiça provocado pelo único homem que ninguém esperava. A mansão da família Brandão parecia brilhar sob as luzes do entardecer. Era o tipo de lugar que se sentia vivo mesmo quando estava vazio, mas esta noite fervilhava com a energia de uma grande reunião familiar na zona sul do Rio de Janeiro. Dezenas de convidados enchiam o salão de festas. Lustres de cristal refletiam-se nos polidos pisos de mármore. Jazz suave flutuava no ar, misturando-se com risos e o tilintar gentil de taças. Tudo resplandecia com luxo, tradição e o peso do dinheiro antigo. Evelyn estava perto de uma longa mesa coberta com linho branco. Ela segurava um copo de água com gás, tentando acalmar a respiração. Eventos familiares sempre a deixavam um pouco nervosa, não porque os Brandão fossem cruéis, mas porque estavam sempre observando, sempre medindo, sempre julgando com sorrisos que não chegavam aos olhos. Ela pressionou suavemente a palma da mão contra seu vestido, alisando uma dobra invisível. Ela usava um vestido creme suave, elegante, mas modesto, escolhido cuidadosamente para se misturar em vez de se destacar. Seu cabelo escuro estava preso atrás da orelha em um estilo simples. Ela se sentiu confortável nele até ver Olivia, e assim a noite mudou. Olivia apareceu perto da escadaria como uma chama em um quarto escuro. Seu vestido de veludo vermelho apertava seu corpo. Seus saltos batiam no mármore com uma espécie de precisão arrogante. Ela sorria para pessoas que mal a conheciam, mas que agiam como se ela já fosse dona da mansão. Seus cachos loiros balançavam a cada passo, e seu sorriso confiante dizia que ela apreciava cada olhar voltado para ela. Evelyn se enrijeceu. Ela esperava que Olivia não estivesse ali esta noite, mas é claro que estava. Olivia sempre aparecia quando sabia que doeria mais. Marcos, o marido de Evelyn, seguia Olivia com um sorriso largo. Ele sussurrou algo que a fez rir alto. Alto demais para uma reunião familiar. Alto demais para um homem que ainda era casado. Evelyn sentiu o calor subir pelas suas bochechas, mas manteve a expressão neutra. Ela deu um pequeno gole na água. Ela havia aprendido a engolir a dor em silêncio. Um grupo de parentes se aproximou de Marcos para cumprimentá-lo. Ele deu a cada um sorriso encantador e depois se inclinou novamente para Olivia. Nenhuma vez ele olhou para sua esposa do outro lado da sala. A música de jazz mudou para uma melodia mais alegre, enquanto garçons se moviam pela multidão com bandejas de prata. Evelyn se afastou para que não esbarrassem nela. Ela pôs uma mecha de cabelo atrás da orelha e tentou se concentrar em qualquer coisa que não fossem seu marido e sua amante rindo juntos. Ela voltou os olhos para o grande piano no canto. Um jovem músico tocava com dedos delicados. As longas notas da melodia flutuavam no ar como seda. Por um momento, Evelyn se permitiu respirar naquele ritmo suave. Um momento de calma no ruído. Mas a calma nunca durava muito perto de Olivia. Um lampejo de vermelho chamou sua atenção, e Evelyn percebeu que Olivia estava caminhando diretamente em sua direção. Não à deriva, não escorregando educadamente, caminhando com propósito, com uma espécie de graça predatória.
Marcos a seguia a alguns passos de distância, bebendo champanhe com a confiança preguiçosa de alguém que acreditava que nada poderia tocá-lo dentro daquelas paredes. Evelyn manteve sua postura firme. Os convidados notaram o trio se aproximando e se afastaram ligeiramente, criando um círculo tácito ao redor deles. A conversa diminuiu. O ar ficou pesado. Olivia parou bem na frente de Evelyn. Seu sorriso era afiado. Ora, vejam só, quem resolveu aparecer, afinal? Sua voz estava no volume certo para que vários convidados ouvissem. Evelyn piscou lentamente para se estabilizar. Boa noite, Olivia. Boa noite. Olivia riu com falsa surpresa. É só isso que você tem a dizer, usando este vestido? Ela varreu Evelyn de cima a baixo com um olhar lento e insultante. Parece um pouco simples para um evento nesta mansão, mas suponho que você vestiu o melhor que conseguiu encontrar. Marcos deu mais um gole no champanhe. Nenhuma palavra em defesa de sua esposa. Nenhum olhar. Evelyn sentiu as mãos apertarem o copo. Ela não desviou o olhar. Estou confortável nele. Olivia sorriu com presunção. Confortável? Sim, essa é uma palavra interessante para alguém que está a um erro de ser irrelevante aqui. Antes que Evelyn pudesse responder, Olivia se dirigiu a um garçom próximo. Ela pegou uma taça cheia de vinho tinto escuro de sua bandeja. Ela a agitou suavemente, levantando as sobrancelhas para Evelyn. Sabe, essa cor poderia ajudar no seu traje. Precisa de algo ousado. Evelyn deu um passo para trás, sentindo que algo estava errado. Os convidados ao redor se inclinaram, sem saber se deviam intervir ou apenas assistir. Olivia não hesitou. Ela inclinou o pulso e derramou toda a taça de vinho tinto na frente do vestido creme de Evelyn. O líquido espirrou como uma cascata carmesim, manchando o tecido instantaneamente. Exclamações de espanto irromperam pela sala. O pianista tocou uma nota errada e a música parou. Evelyn ficou parada, com a respiração presa na garganta. O vinho frio escorreu pela sua pele. Seu vestido parecia ter sido rasgado por um jato de sangue. Olivia sorriu docemente e sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Pronto, agora você parece se encaixar. Todo o salão de festas ficou em silêncio. Cada telefone com câmera foi levantado. A noite estava apenas começando. Por um longo momento, o salão de festas permaneceu suspenso em silêncio absoluto. Era como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Cada convidado ficou congelado entre o espanto e a descrença. O brilho suave dos lustres refletia-se na mancha vermelho escura que se espalhava no vestido creme de Evelyn. O vinho encharcou o tecido delicado e pingou no chão de mármore em gotas lentas e irregulares. Evelyn sentiu como se estivesse de pé, no centro de um holofote que ninguém havia pedido para brilhar. Seu pulso martelava em seus ouvidos. Seus dedos apertaram involuntariamente o copo vazio. Sua garganta estava seca, apesar do líquido fresco que ainda aderia à sua pele. Ela podia ouvir os sussurros se formando. O tipo de sussurro destinado a ser secreto, mas alto o suficiente para ferir. Alguém perto do fundo ofegou suavemente. Outra convidada levou a mão à boca. Um garçom ficou paralisado no meio de um passo, com uma bandeja de prata cuidadosamente equilibrada nas mãos. O pianista levantou-se do banco, incerto se devia continuar tocando ou abandonar a sala por completo. A atmosfera havia sido estilhaçada em um único momento. A música, o calor, o riso, tudo desaparecera. Olivia observou Evelyn de perto, esperando sua reação. Seus lábios vermelho brilhantes se curvaram em um sorriso satisfeito. O tipo de sorriso que pertencia a alguém que acreditava ter finalmente vencido. Ela casualmente devolveu o copo de vinho vazio ao jovem garçom, que parecia aterrorizado até de tocá-la.
Ela não se importava. Marcos deu um passo à frente com um suspiro. Não era um suspiro de preocupação. Não era um suspiro de culpa. Era o suspiro de um homem que achava uma cena pública inconveniente. Ele beliscou a ponte do nariz, como se Evelyn fosse quem o tivesse envergonhado. Não Olivia. Não ele mesmo. Sua esposa. Pelo amor de Deus, Evelyn, ele murmurou por baixo. Você sempre leva tudo para o lado pessoal. Ele olhou em volta e elevou ligeiramente a voz. Ela tropeçou no copo. Foi um acidente. Estava claro para todos que tal acidente não havia ocorrido. Olivia havia derramado o vinho deliberadamente e com prazer. Os convidados sabiam. O pessoal sabia. Até Marcos sabia. Mas ele optou por mentir de qualquer maneira. Evelyn engoliu em seco, sentindo um pequeno tremor percorrer seu peito. Ela levantou o olhar e encontrou os olhos de Marcos. Ele desviou o olhar. O vislumbre de vergonha em seu rosto durou apenas 1 segundo antes que ele se recompusesse e forçasse um sorriso para os curiosos. Vamos todos relaxar, ele disse, como se pudesse dissipar a tensão com um charme barato. É só um pouco de vinho. Um pouco de vinho, em um vestido de herança de família, na frente de dezenas de parentes. Em uma noite que deveria ser pacífica. Sua voz torceu a faca sem levantá-la. Evelyn encarou a mancha que se espalhava em seu vestido. Ela tocou o tecido levemente. A textura já parecia diferente. Pegajosa, pesada, arruinada. Uma bolha em seu peito ameaçava transbordar. Não era apenas raiva. Era humilhação. Dor. Traição. Tudo embrulhado tão apertado que ela mal conseguia respirar. Um sussurro suave roçou seu ouvido esquerdo. Ah, querida. Pobre coitada. Outro sussurro veio da direita. Você viu como ela ficou parada? Eu a teria esbofeteado. Mas alguém murmurou. Marcos deveria controlar suas mulheres. E aí estava. As palavras que carregavam o peso de 100 julgamentos. Evelyn fechou os olhos por meio segundo. Ela queria desaparecer. Simplesmente afundar no chão. Ficar invisível. Mas o mundo se recusava a desviar o olhar. Sua tia política se aproximou dela lentamente. Uma senhora mais velha, gentil, com cabelo prateado e olhos quentes. Ela estendeu a mão para o braço de Evelyn. Querida, ela sussurrou suavemente. Vamos te limpar. Antes que Evelyn pudesse segui-la, Olivia riu novamente. O som atravessou a sala como vidro quebrando. Não precisa ajudar, disse Olivia em voz alta. Ela está bem, é só um vestido. Nem todo mundo está acostumado a usar algo caro. Os convidados se encolheram com a crueldade em seu tom. Era tão desnecessário, tão vicioso. O tipo de insulto que só alguém certo de sua proteção ousaria usar. Marcos pôs a mão no braço de Olivia. Olivia, por favor. Mas estava claro que ele disse isso apenas porque os convidados estavam olhando, não porque ele desaprovava. Evelyn respirou fundo lentamente. A mancha continuou a crescer. Um lembrete carmesim escuro do que ela havia se tornado nesta casa. Um alvo, uma piada, um móvel conveniente colocado em segundo plano, enquanto Marcos e Olivia tomavam o centro do palco. Sua tia apertou suavemente seu braço novamente. Venha comigo, querida. Evelyn assentiu levemente. Ela ainda não confiava em sua voz. Ela deu um passo, mas antes que pudesse sair, seu primo Caio, um homem quieto que raramente comparecia a essas reuniões, se interpôs na frente dela. Ele olhou para ela com genuína preocupação. Evelyn, você está bem? As palavras quase a quebraram. A preocupação genuína parecia estranha. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Caio olhou com raiva para Marcos do outro lado da sala. Você permitiu isso? Marcos se irritou. Permitir? Foi um acidente. Ela está exagerando.
Todos estão tornando isso maior do que é. Caio balançou a cabeça lentamente. Você sabe exatamente o que aconteceu. Todos nós vimos. Olivia zombou e cruzou os braços. Vamos mesmo fazer isso? Evelyn é sempre tão dramática. Evelyn sentiu todos os olhos voltarem para ela novamente, esperando sua resposta, esperando ver se ela aceitaria a humilhação em silêncio ou se quebraria sob pressão. Suas pernas tremiam, mas ela se manteve de pé. Caio tocou seu ombro suavemente. Você não precisa ficar aqui e aguentar isso. Os convidados sussurraram mais alto. Alguém sussurrou perto do grande piano. Ele a está defendendo. Que bom, ela precisa disso. Outro respondeu em voz baixa. Mas Marcos não vai gostar. Marcos passou a mão pelo cabelo com frustração. Evelyn, por favor, pare de chamar a atenção. Isso é vergonhoso. Evelyn finalmente falou. Sua voz era suave, mas controlada. Eu não sou quem armou um escândalo. As palavras eram simples, silenciosas. No entanto, elas atravessaram a sala com clareza perfeita. Vários convidados ofegaram novamente. O sorriso de Olivia vacilou. Evelyn se afastou deles. Ela segurou seu vestido arruinado perto do corpo, como se reunisse a pouca dignidade que lhe restava. A sala parecia mais fria de alguma forma. As luzes do lustre pareciam mais ásperas. Sua tia colocou um braço em volta do ombro dela. Caio posicionou-se ao lado dela para protegê-la de mais olhares. Juntos, começaram a guiá-la para longe do desastre que se desenrolava no centro do salão de festas. Mas todos sabiam que algo muito maior estava por vir. O silêncio parecia a calma antes de uma tempestade. Evelyn seguiu sua tia e primo pela beirada do salão de festas, tentando acalmar a respiração enquanto os sussurros continuavam a reverberar atrás dela. Cada passo parecia pesado, como se o vinho encharcando seu vestido carregasse o peso de cada olhar crítico na sala. Ela desejou que o caminho para o corredor lateral fosse mais curto, mas em uma mansão tão grande, nada acontecia rapidamente. O mármore se estendia sem fim sob as luzes amarelas suaves, refletindo a mancha vermelha em seu vestido como uma acusação que se recusava a desaparecer. Sua tia sussurrou tranquilizadora. Está tudo bem, querida. Vamos te limpar. Não dê ouvidos a eles. Caio caminhava do outro lado, os lábios apertados em uma linha dura. Ele continuava olhando para trás, como se estivesse pronto para confrontar qualquer um que ousasse se aproximar dela novamente. Sua presença parecia um escudo que ela não soubera que precisava até esta noite. Mas Evelyn sabia que a cena atrás dela ainda estava viva. Os sussurros não cessariam. Eles a seguiriam, grudariam em sua pele, a assombrariam muito depois do fim da noite. Ela sentia isso na maneira como alguns parentes evitavam seu olhar. Na forma como os garçons desviavam o rosto, incerto se oferecer ajuda irritaria Marcos. A humilhação agarrava-se a ela tão firmemente quanto o vinho ao seu vestido. Quando chegaram ao corredor mais tranquilo, Evelyn encostou-se suavemente na parede e exalou. Sua tia tirou um pequeno guardanapo da bolsa e deu tapinhas no tecido manchado, mas apenas espalhou um pouco a cor. Ela soltou um suspiro triste. Não vai sair esta noite. Sinto muito. Evelyn balançou a cabeça. Tudo bem. Obrigada por me ajudar. Caio se aproximou, baixando a voz para que apenas os três pudessem ouvir. Evelyn, isso não é culpa sua. Todos viram o que ela fez. Evelyn olhou nos olhos dele. Marcos não vai admitir isso. Sua voz estremeceu, mas ela a forçou a se estabilizar. Ele vai defendê-la. Sempre faz. Caio franziu a testa profundamente. Ele deveria defender a esposa, não a amante. A palavra atingiu Evelyn como uma pedra. Amante. Ela odiava que fosse aplicada tão facilmente e tão publicamente agora.
Ela soubera de Olivia silenciosamente, dolorosamente, em particular. Mas ouvir a palavra pronunciada em voz alta por um membro da família a tornava mais real do que ela mesma havia se permitido admitir. Sua tia olhou por cima do ombro para ter certeza de que ninguém mais estava se aproximando. Isso não pode continuar. Marcos perdeu o senso de decência. Evelyn queria concordar. Queria dizer a verdade que havia enterrado dentro por muito tempo. Mas antes que pudesse responder, passos ecoaram pelo corredor. O ritmo era inconfundível. Marcos, seu passo pesado e impaciente, seus sapatos caros batendo no mármore, com a confiança de um homem que ainda acreditava ser dono de cada espaço por onde caminhava. Ele veio até eles com Olivia logo atrás, os olhos dela brilhando com diversão, seu andar casual, como se não tivesse acabado de causar um escândalo que silenciou um salão de festas inteiro. Aí estão vocês, disse Marcos com a voz aguda de irritação. Saíram e criaram um espetáculo ainda maior. Caio imediatamente se interpôs na frente de Evelyn. Ela saiu porque você permitiu que alguém a humilhasse publicamente. Marcos bufou e limpou poeira imaginária de seu paletó. Não exagere. Foi vinho, vai secar. Olivia riu suavemente atrás dele. Você tem razão. Evelyn leva as coisas muito a sério. Evelyn fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Você derramou o vinho em mim de propósito. Olivia arregalou os olhos dramaticamente. Eu de propósito? Ela riu. Oh, Evelyn, você realmente deveria ter cuidado com acusações como essas. Caio semicerrou os olhos. Todos nós vimos. O sorriso de Olivia não desapareceu. Vocês viram o que queriam ver? Marcos deu de ombros e suspirou ruidosamente. Chega, Evelyn. Peça desculpas a Olivia por sugerir que ela fez algo intencionalmente. Evelyn olhou para ele fixamente. Certamente ela havia ouvido errado. Você quer que eu peça desculpas? Sim, respondeu Marcos sem hesitar. Antes que isso aumente e envergonhe ainda mais a família. Lá estava, a frase que revelava tudo. Não a verdade, não a lealdade, não a justiça. Apenas a preservação do nome Brandão. A reputação que ele acreditava que Evelyn podia arruinar simplesmente existindo fora de seu controle. Sua tia engasgou suavemente. Marcos, isso é inaceitável. Ele se virou para ela com uma expressão fria. Isso é entre minha esposa e eu. Por favor, fique de fora. Caio deu um passo à frente novamente, o maxilar cerrado. Você não tem o direito de falar com ela assim. Marcos ajeitou os ombros. Não me dê sermões sobre como administrar meu casamento. Evelyn conhece o papel dela. O papel dela. A frase apertou algo no peito de Evelyn. Pareceu um lembrete de cada momento em que ele a ignorou. Cada noite em que ele chegava tarde em casa, cheirando a perfume que não era o dela. Cada manhã em que ele lhe entregava um cronograma do que ele queria que ela vestisse, como ele queria que ela falasse, quem ele queria que ela evitasse. Uma esposa moldada para sua conveniência. Uma personagem coadjuvante em sua própria vida. Ela olhou diretamente para ele. Meu papel não é deixar sua amante me humilhar. O falso sorriso de Olivia finalmente rachou. Modere seu tom. Caio levantou a mão para Olivia. Você deveria cuidar do seu. Marcos se interpôs entre eles. Sua voz endureceu. Caio, isso não é problema seu. Você sempre foi ciumento. Todo mundo sabe disso. Caio piscou atordoado por um segundo, depois riu sem humor. Ciumento? De você, Marcos. Você perdeu a cabeça. Olivia cruzou os braços e se inclinou para Marcos com uma expressão de presunção. Não vamos perder tempo. Ela já se envergonhou. Vamos voltar para a festa. A tia de Evelyn falou com firmeza tranquila. A única vergonha aqui é o comportamento de vocês.
Marcos a ignorou completamente. Evelyn, peça desculpas. Depois troque seu vestido. Ainda temos discursos esta noite. Evelyn olhou para ele fixamente. O corredor pareceu escurecer nas bordas. Ela ouviu a música distante começar de novo, mas não suavizava nada. Apenas serviu como um lembrete de que o mundo esperava que ela consertasse a cena, para que Marcos pudesse continuar sua performance de uma reunião familiar. Perfeita. Ela endireitou as costas. Suas mãos tremiam, mas ela não escondeu. Eu não vou pedir desculpas, ela disse. Os olhos de Marcos se arregalaram. Olivia ficou tensa. Caio exalou com alívio. Sua tia apertou sua mão. Marcos se inclinou, a voz baixa e ameaçadora. Você está cometendo um erro. Evelyn não desviou o olhar. O único erro esta noite foi permitir que ela me tratasse assim. Pela primeira vez, uma onda de incerteza passou pelo rosto de Marcos. Foi breve, mas Evelyn viu. O controle que ele achava que tinha estava escapando. Olivia zombou. Por favor, ela está sendo dramática de novo. Caio se aproximou de Evelyn. Você não é dramática. Você está finalmente se defendendo. O corredor estava agora cheio de um tipo diferente de tensão. Não humilhação, não medo, mas algo mais forte, algo mais corajoso. O equilíbrio estava mudando, e todos podiam sentir isso. A tensão no corredor ficou mais pesada a cada segundo que passava. Parecia que as próprias paredes estavam se fechando, forçando toda a verdade que havia sido ignorada por meses a vir à tona. A música suave flutuando do salão de festas não soava mais elegante. Soava distante e oca, como se pertencesse a uma noite completamente diferente. Uma noite em que a humilhação ainda não havia ocorrido e as lealdades ainda não haviam sido testadas. Caio permaneceu ao lado de Evelyn, com uma postura firme, que dizia a Marcos que ele não recuaria. Sua tia estava do outro lado, com os lábios tremendo de raiva e preocupação. Os saltos de Olivia batiam com um clique seco, enquanto ela mudava seu peso. O som ecoou pelo corredor como pequenos estalos de impaciência. Marcos encarou Evelyn com uma frustração latente. Ele parecia pronto para forçar a situação de volta ao controle, por pura intimidação. Evelyn, você não está se ajudando. Peça desculpas para que possamos voltar ao evento. Todo mundo está olhando. Ela manteve o olhar, inabalável. Todo mundo viu o que ela fez. Olivia riu suavemente. Pobre coitada, você ainda se agarra a essa fantasia. Caio se virou bruscamente para Olivia. Não é fantasia. Sua mão se moveu de propósito. Você derramou o vinho de propósito. Olivia sorriu presunçosamente. Convença-se como precisar. Marcos levantou a mão para silenciar a todos. Chega! Eu ponho fim nisso! Sua voz se elevou ligeiramente, e mesmo no corredor, Evelyn pôde ouvir os murmúrios no salão de festas mudarem. As pessoas estavam ouvindo. Os convidados viravam a cabeça para o corredor, sentindo que algo explosivo estava se formando. Evelyn tentou recuar do confronto, mas Marcos bloqueou seu caminho. Ele deu um passo à frente, apontando diretamente para seu vestido encharcado. Olhe para você. Você deixou isso arruinar a noite. Você nunca sabe como se comportar. Sua tia engasgou. Marcos, isso é cruel. Marcos a ignorou. Você torna tudo difícil. Estou cansado disso. O pulso de Evelyn palpitava em sua garganta. Ela sentiu o peso da humilhação retornar, mas abaixo disso, algo mais estava se agitando. Algo mais profundo. Algo ignorado por muito tempo. A voz de Caio irrompeu. Você não tem o direito de falar com ela assim. Marcos se virou para ele. Fique fora disso. Estou controlando minha esposa. Controlando. A palavra atingiu Evelyn como outra mancha em sua pele. Marcos sempre dizia coisas assim. Controlando, gerenciando, arrumando. Como se ela fosse um problema a ser corrigido. Nunca uma parceira. Nunca uma pessoa.
Antes que ela pudesse responder, um garçom correu pelo corredor com o rosto pálido. Ele segurava o telefone desajeitadamente contra o peito, como se estivesse tentando escondê-lo. Olivia lançou-lhe um olhar penetrante. "O que você está fazendo aqui? Vá servir os convidados." Mas o jovem hesitou. Seus olhos se moveram para Evelyn, depois para Marcos. "Senhor, acho que o senhor deveria saber. As pessoas no salão de festas gravaram o que aconteceu. O vinho, os comentários, já está sendo compartilhado." O rosto de Marcos perdeu a cor. "O que você quer dizer com compartilhado?" O garçom engoliu em seco. "Alguns convidados já postaram. Ouve-se tudo claramente. Os microfones da banda captaram o som." Uma onda percorreu o corredor como uma rajada de vento frio. A reação de Olivia foi mais rápida do que a de qualquer outra pessoa. "Me dê seu telefone. Agora!" Mas o garçom recuou cautelosamente. "Não posso. Várias pessoas estão gravando. Eu vi pelo menos 4 ângulos diferentes." Evelyn piscou atordoada. Ela não havia percebido que os microfones da banda haviam capturado o momento com tanta clareza. O salão de festas estava cheio de som, e, no entanto, o silêncio ao redor do derramamento do vinho deve ter tornado cada detalhe dolorosamente nítido. Marcos passou a mão pelo cabelo. "Isso é ridículo. Eles não tinham o direito." "Eu não." Caio cruzou os braços. "Você não tem o direito de apagar." Olivia zombou. "É um evento privado. Diremos a eles para excluírem." O garçom balançou a cabeça rapidamente. "As pessoas já saíram da sala para fazer ligações. Acho que os repórteres podem ter sido alertados." Um novo silêncio atingiu o grupo. Repórteres. Nesta família, essa palavra carregava a ameaça de 1000 consequências. Vergonha pública, escândalos empresariais, repercussões em investimentos, tudo o que Marcos mais valorizava. Ele se aproximou do garçom. "Você vai me trazer o telefone. Agora." O jovem balançou a cabeça novamente. "Sinto muito, não posso. Outros também têm." Marcos cerrou o punho, mas forçou a mão a permanecer ao seu lado. Ele não podia ser visto ameaçando a equipe. Não agora. Não quando os olhos já estavam observando. Olivia tentou recuperar o controle do momento. "Tudo bem. Voltaremos ao salão de festas e resolveremos as coisas. Diremos que foi um mal-entendido. Evelyn tropeçou e esbarrou em mim." Caio deu um passo à frente. "Essa mentira não vai se sustentar." Marcos semicerrou os olhos. "Não importa se sustenta. O que importa é que a narrativa permaneça limpa." Evelyn não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Você se importa mais com uma narrativa do que com o que realmente aconteceu." Marcos se virou lentamente para encará-la. "Sim, porque narrativas moldam reputações, e reputações moldam o poder, algo que você nunca entendeu." Sua tia soltou um pequeno grito de descrença. "Marcos, é sua esposa." Mas Marcos não olhou para sua tia. Ele se concentrou totalmente em Evelyn. Se você tivesse se comportado corretamente, nada disso teria acontecido. As palavras doeram mais do que o vinho. Olivia deslizou o braço em volta do de Marcos. Vamos voltar e consertar isso. Podemos dizer a todos que ela interpretou mal." "O vídeo já mostra o que aconteceu", disse Caio. "Você não pode reescrevê-lo." Marcos lançou um olhar furioso. "Você vai ver." Ele estendeu a mão para o braço de Evelyn, como se para arrastá-la de volta ao salão de festas e forçar um pedido público de desculpas dela. Mas Caio agarrou o pulso de Marcos firmemente, detendo-o no meio do movimento. Evelyn ficou imóvel. Olivia ofegou. Sua tia cobriu a boca. O rosto de Marcos ficou vermelho. "Me solta!" Caio recusou. "Já foi longe demais." O peito de Evelyn se apertou. O aperto de Caio permaneceu forte, sua expressão inabalável. O fio tênue que mantinha a noite unida finalmente se rompeu. Porque agora todos no salão de festas haviam se reunido perto da entrada. Eles tinham visto a tentativa de puxar Evelyn.
Eles tinham ouvido as vozes elevadas. Os telefones foram levantados novamente. Os rostos estavam tensos. Uma parede de testemunhas estava a apenas alguns passos de distância. A evidência não estava mais oculta, e Marcos não tinha onde se esconder. A multidão na entrada do salão de festas ficou mais densa a cada segundo. Os rostos se apertavam para a frente com uma mistura de choque e preocupação. O brilho suave dos lustres projetava longos reflexos sobre dezenas de telefones erguidos no ar. O murmúrio calmo da música anterior havia desaparecido completamente. Em seu lugar, havia um tenso murmúrio de pessoas tentando entender como uma reunião familiar privada havia se transformado em um espetáculo público. Caio ainda segurava o pulso de Marcos com um aperto firme e inamovível. Seu maxilar estava cerrado, seus ombros retos. Estava claro que ele não permitiria que Marcos arrastasse Evelyn para lugar nenhum. Marcos revidou o olhar com crescente raiva, mas algo na postura de Caio o impediu de atacar mais. Olívia se colocou atrás de Marcos e sibilou em seu ouvido. "Faça alguma coisa! Todos estão olhando!" Mas Marcos sabia que estava encurralado. As testemunhas, os telefones, o áudio capturado, cada movimento que ele fizesse ressoaria muito além das paredes da mansão. Evelyn permaneceu parada, respirando irregularmente. Ela sentia como se seu corpo não pertencesse mais a ela. Seu vestido estava pegajoso, frio e pesado em sua pele. A mancha de vinho parecia mais brilhante sob as luzes. Ela queria recuar para as sombras. Ela queria desaparecer, mas em vez disso, ela se viu tornando-se o centro de uma tempestade que ela nunca pediu. Sua tia puxou suavemente sua mão. "Fique comigo. Estou bem aqui." O leve tremor na voz da mulher mais velha indicava que ela temia o que Marcos pudesse fazer em seguida. Uma voz se ergueu da multidão. "Alguém peça ajuda." Outra voz seguiu. "Chamem o pessoal! Isso foi longe demais." Uma terceira voz disse firmemente. "Ela precisa de atenção médica. Essa quantidade de estresse é perigosa." Evelyn olhou para cima, sobressaltada e confusa. Ela nem havia percebido que suas mãos tremiam violentamente. Seus dedos estavam dormentes. Sua respiração estava mais acelerada do que ela queria. A humilhação e o medo haviam se emaranhado dentro dela, até que seu corpo inteiro parecesse instável. Um convidado de meia-idade se aproximou com autoridade. Ele se colocou entre Marcos e Evelyn. "Afaste-se", ele disse a Marcos. "Você não vai tocá-la novamente." Marcos zombou. "Você não tem o direito de intervir." O homem respondeu calmamente. "Ela parece fisicamente angustiada. Sua expressão endureceu, e isso não é mais uma discussão privada." Vários convidados assentiram. A sensação de julgamento coletivo se espalhou pela sala como uma maré. Marcos de repente parecia menor, menos intocável, menos temido. Um segurança da mansão chegou em seguida. Era um homem alto com ombros largos e uma expressão calma. Ele olhou para a multidão, depois para o vestido encharcado de Evelyn e depois para a postura tensa de Marcos. "Senhor", disse o guarda cautelosamente, "fui solicitado a verificar a situação." Olívia deu um passo à frente antes que Marcos pudesse falar. "Ela está bem", ela retrucou. "Isso está sendo exagerado." Mas o guarda não olhou para Olívia. Ele manteve o olhar em Marcos. "Está acontecendo algo aqui que exija a intervenção do pessoal?" Caio soltou o pulso de Marcos apenas quando teve certeza de que o guarda havia se interposto entre eles. Evelyn exalou tremulamente. Sua tia a abraçou pelos ombros e a puxou ligeiramente para trás do guarda. Outra voz se ergueu da multidão. "Alguém traga gelo ou toalhas frias." Uma jovem correu para a frente, carregando um pano dobrado. Ela o ofereceu a Evelyn com olhos gentis. "Coloque isso no seu peito", ela disse suavemente.
Sua respiração parece tensa. Pode ajudar. Evelyn aceitou o pano com dedos trêmulos. O tecido frio pressionado contra sua pele trouxe uma leve sensação de alívio. Não o suficiente para acalmá-la completamente, mas o suficiente para lembrá-la de que ela não estava totalmente sozinha. Mais convidados formaram um círculo protetor ao redor dela. Pessoas que ela mal conhecia. Pessoas que a observavam de longe há anos. Pessoas que nunca haviam levantado a voz antes. Mas esta noite, eles estavam se interpondo entre ela e as duas pessoas que a haviam humilhado. Marcos olhou em volta com pânico crescente. Ele podia sentir a mudança. A lealdade que ele sempre presumiu possuir estava se esvaindo. O poder que ele pensava comandar estava se dissolvendo na frente dele. Ele levantou as mãos com frustração. Parem de agir como se eu a tivesse machucado. Foi um mal-entendido. Uma mulher do outro lado da sala gritou. Nós o vimos agarrar o braço dela. Outra acrescentou. Nós vimos sua amante derramar o vinho. Uma terceira voz ecoou. Este não é um comportamento aceitável. O sorriso de Olivia vacilou. Todos estão sendo dramáticos. Esta família é sempre crítica. Mas ninguém ouviu. A sala já havia escolhido um lado. E não era o deles. O guarda falou com firmeza. Senhor, o senhor precisa se afastar por enquanto. Vou acompanhá-la a um quarto mais silencioso para garantir a segurança dela. Os olhos de Marcos se arregalaram. Ela não precisa ser acompanhada a lugar nenhum. Caio se aproximou novamente. Sim, ela precisa. Evelyn engoliu em seco. Eu posso andar. Por favor, não aumentem mais isso. Sua tia olhou para ela com preocupação. Você está tremendo, querida. Vamos te levar para um lugar tranquilo. O guarda assentiu. Vou levá-la ao salão privado. É mais silencioso e longe da multidão. Evelyn hesitou. Ela não queria parecer fraca. Ela não queria que Marcos ou Olivia a vissem se retirando. Mas o martelar em seu peito disse que ela precisava de um momento de paz antes de desmoronar. Ela assentiu silenciosamente, de acordo. Enquanto ela avançava, vários convidados formaram um caminho protetor. Os telefones foram abaixados. Os rostos suavizaram. Mesmo aqueles que a haviam julgado antes, agora carregavam culpa nos olhos. Eles observaram em silêncio por muito tempo. Marcos fez uma última tentativa de alcançá-la. Evelyn, não vá! Mas o guarda se interpôs entre eles novamente. Por favor, deixe-a ir. Evelyn não se virou. Ela não olhou para Marcos ou Olivia. Ela caminhou em direção ao salão, com sua tia e Caio ao seu lado. Cada passo parecia frágil, mas também parecia o começo de algo diferente, algo mais forte. Atrás dela, os murmúrios começaram a subir novamente. A multidão não sussurrava mais sobre um escândalo. Eles sussurravam sobre consequências, responsabilidade, evidência. Enquanto o guarda abria a porta para o salão privado, Evelyn entrou. No momento em que ela cruzou a soleira, ela percebeu algo importante. Esta era a primeira vez naquela noite que ela se sentia segura. A porta do salão privado se fechou atrás de Evelyn com um clique suave, mas a tensão fora do corredor só se tornou mais aguda. Dentro do salão de festas, a multidão que havia se reunido perto da entrada mudou lentamente de volta para o centro da sala, embora ninguém tenha retornado à atmosfera despreocupada de antes. A música elegante recomeçou, mas agora soava desafinada, forçada, irregular. Um véu fino tentando cobrir uma rachadura que se alargava. Marcos permaneceu imóvel perto do corredor, lutando para recuperar o controle do momento. Seu maxilar estava tão cerrado que o músculo ao longo de seu rosto palpitava visivelmente. Olivia estava ao lado dele, com os braços cruzados, os olhos piscando nervosamente entre os convidados. Sua confiança presunçosa anterior havia evaporado. Em seu lugar,
Havia um vislumbre de medo, um medo que ela tentava mascarar sob um sorriso forçado. Mas a multidão não fingia mais não encarar. As conversas se transformaram em comentários abertos. "Não consigo acreditar que ele agiu daquele jeito", sussurrou uma mulher em voz alta. Outra respondeu: "Foi inaceitável e está tudo em vídeo." Um homem perto do piano acrescentou: "Já está online, olhem isso." Ele levantou o telefone, a tela brilhando. As pessoas mais próximas a ele se inclinaram. O áudio do breve clipe era dolorosamente claro. A voz de Olivia, o barulho do vinho, o tom de Marcos enquanto exigia que Evelyn pedisse desculpas. Tudo o que havia ficado oculto por trás da riqueza e do status estava agora exposto para que estranhos julgassem. Olivia gaguejou: "O que eles estão mostrando? Me dê esse telefone." Mas o homem o afastou calmamente. "Não toque em mim." Marcos fechou os olhos por um momento, visivelmente angustiado. "Isso não pode estar acontecendo." Alguém perto da mesa do buffet respondeu: "Bem, está." O pianista parou de tocar novamente. Suas mãos ficaram suspensas sobre as teclas. Ele olhou nervosamente para a porta, como se esperasse aprovação para escapar. Primos que costumavam idolatrar Marcos agora sussurravam com desgosto. Amigos da família, que antes se gabavam de sua associação com os Brandão, pareciam desconfortáveis, movendo seu peso, evitando contato visual com ele. Alguns sussurravam em seus telefones. Alguns reencaminhavam o vídeo para outros. Então, uma figura familiar avançou pela multidão. A Sra. Hale, a advogada de longa data que lidava com muitos dos assuntos de negócios dos Brandão. Ela era alta, serena e conhecida por uma expressão que sempre parecia prever o desastre antes que ele chegasse. Esta noite, sua expressão dizia que o desastre já havia chegado. Ela se aproximou de Marcos com passos medidos. "Você entende a gravidade deste incidente?" Ela perguntou em voz baixa, mas alta o suficiente para que várias pessoas a ouvissem. Marcos esfregou as têmporas. "Está sendo exagerado." A Sra. Hale não piscou. "Não, Marcos, o áudio é claro. O vídeo é pior. E esta é uma casa cheia de pessoas influentes. Isso não vai desaparecer." Olivia agarrou o braço de Marcos. "Diga a ela para fazer alguma coisa." A Sra. Hale falou sem sequer olhar para Olivia. "Eu não sou sua advogada." Ela se virou para Marcos. "Legalmente falando, ela é o problema." Olivia a encarou. "Com licença?" A Sra. Hale levantou a mão bruscamente. "Não fale." Vários convidados observavam com fascinação aberta. Esta não era mais uma discussão familiar. Era o começo de um desmoronamento legal. Marcos tentou endireitar o paletó, mas suas mãos tremiam. "Eu vou cuidar disso." A Sra. Hale balançou a cabeça firmemente. "Não, você não vai. Porque cada minuto que você atrasa é mais um minuto de filmagem sendo compartilhada online." Ela gesticulou para o outro lado da sala. "Olhe." Marcos seguiu seu olhar. Um grupo de convidados mais jovens estava em círculo com os telefones levantados. Eles estavam filmando novamente desta vez, transmitindo o caos se desenrolando. Alguns rostos mostravam pena, outros emoção, outros raiva justa. Um dos tios de Marcos deu um passo à frente, com o rosto vermelho e trêmulo. "Você envergonhou esta família." Olivia se interpôs na frente de Marcos protetoramente. "Parem de culpá-lo. Todos vocês estão agindo de forma ridícula. Foi só um pouco de vinho." Um suspiro coletivo se elevou. O tio a encarou como se ela o tivesse esbofeteado. "Só um pouco de vinho", ele repetiu. "E só um pouco de crueldade pública. E só uma pequena tentativa de arrastá-la pelo braço. É essa a sua medida de comportamento aceitável?" Olivia abriu a boca, mas a mão levantada de Marcos a silenciou instantaneamente.
Outro membro da família, a tia Vivian, se aproximou com seu telefone. Ela empurrou a tela para Marcos. Este clipe já tem 60 mil visualizações. Marcos empalideceu. Impossível! Foi postado há 10 minutos, disse Vivian. As pessoas estão marcando jornalistas. Olivia arrancou o telefone da mão dela. Me mostre! Mas os comentários a atingiram mais forte do que qualquer tapa poderia ter feito. Vergonhoso. Pobre mulher. Ela merece coisa melhor. Comportamento clássico de marido traidor. Amante arrogante acha que é dona do lugar. Dinheiro de família não desculpa abuso. Os lábios de Olivia tremeram. Isso é distorcido. As pessoas estão mentindo. Vivian pegou seu telefone de volta. A verdade está bem ali no vídeo. Marcos deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido fisicamente. Seus olhos se moveram rapidamente pela sala. Cada olhar parecia um ataque. Cada sussurro parecia uma ameaça. Sua reputação cuidadosamente construída. Sua imagem como o herdeiro impecável do legado Brandão. Tudo pendurado em uma única borda desmoronando. O chefe de pessoal da mansão, o Sr. Bell, correu para o salão de festas. Sua voz ecoou pelo espaço. Senhoras e senhores, por favor, retornem às suas mesas. Mas ninguém se moveu. Em vez disso, eles o observaram como se esperassem que o próximo anúncio fosse um veredito. O Sr. Bell baixou a voz quando chegou a Marcos. Senhor, vários convidados solicitaram declarações formais. Há preocupação com segurança e responsabilidade. Marcos empalideceu. Responsabilidade? O Sr. Bell assentiu. Eles estão perguntando se devem contatar as autoridades. Olivia ofegou. Não! Uma mulher mais jovem na multidão falou com firmeza. Seria a coisa responsável a fazer. Ela estava em choque e humilhada, e ele tentou arrastá-la. Mas alguém acrescentou. Isso se qualifica como assédio público. Outra voz juntou-se. E assédio filmado. Marcos olhou em volta do salão de festas. Para onde quer que ele se virasse, encontrava acusação. Julgamento. Telefones levantados como evidência refletida. Ele tentou acalmar sua voz. Todos estão exagerando. Um homem de terno deu um passo à frente. A única reação exagerada veio do senhor e de sua amante. Olivia ficou escarlate. Marcos agarrou o braço dela. Vamos embora. Mas a senhora Hale se interpôs na frente dele. Você não vai a lugar nenhum. Precisa ficar até que isso seja resolvido. Fugir só vai piorar. Marcos abriu a boca, mas não encontrou palavras. A tempestade havia explodido ao seu redor, e não restava abrigo. O salão privado estava silencioso o suficiente para se ouvir o próprio batimento cardíaco. Evelyn estava sentada em uma cadeira de veludo perto de uma mesa baixa, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. A iluminação suave tornava o quarto mais quente do que o salão de festas do lado de fora. Mas ela não conseguia se livrar do frio que havia se instalado profundamente em seu peito. Seu vestido arruinado estava pegajoso em sua pele. O vinho seco deixou manchas fracas em seus braços. Ela inalou profundamente e tentou acalmar o tremor em seus dedos. Sua tia estava por perto, andando suavemente. Caio estava junto à porta, de braços cruzados, ouvindo qualquer sinal de problema de fora. Ele continuava olhando para ela, preocupado. Ele tinha visto como a multidão havia se voltado. Ele tinha visto o pânico surgir nos olhos de Marcos. Ele sabia que a tempestade ainda não havia acabado. Quer água? Perguntou sua tia suavemente. Evelyn balançou a cabeça. Ainda não. Ela precisava de um momento para processar o estranho novo sentimento que surgia dentro dela. Não era o medo que a havia seguido até o salão. Nem era a humilhação que a havia encharcado como o vinho. Era algo mais silencioso.
mais forte. Uma voz que ela havia silenciado por anos, sussurrando que ela não merecia nada disso. Nem os insultos, nem o descarte, nem a crueldade disfarçada de parceria. A porta se abriu ligeiramente. Caio se enrijeceu, pronto para empurrar qualquer um que não devesse entrar. Mas era apenas o Sr. Bell, o chefe de pessoal. Ele inclinou a cabeça respeitosamente. Senhora Brandão, a situação lá fora está escalando. Evelyn se endireitou um pouco. Como? Muitos convidados estão exigindo respostas, disse o Sr. Bell. Alguns querem falar com a senhora diretamente. Alguns esperam que seu marido aborde o incidente. Ele hesitou. Outros estão pedindo para contatar as autoridades. Sua tia engasgou. Autoridades! Meu Deus! Caio assentiu gravemente. Eles deveriam. Isso não é mais algo que pode ser ignorado. Evelyn olhou para seu vestido manchado. A marca vermelho escura havia secado e estava rígida contra o tecido claro. A cor embrulhou seu estômago. Por anos ela havia engolido insultos em silêncio. Por anos ela acreditou que manter a paz era melhor do que falar a verdade. Mas esta noite o mundo tinha visto tudo. Esta noite ela não podia se esconder atrás do silêncio, mesmo que quisesse. Ela tocou a borda da mancha com a ponta do dedo e sussurrou. Chega! Sua tia se aproximou. Querida, o que você disse? Evelyn levantou a cabeça. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu disse, chega! Os olhos de Caio suavizaram. Bom, o Sr. Bell pareceu aliviado. Senhora Brandão, a família está se reunindo no corredor. Eles estão exigindo que seu marido apareça e se explique. Evelyn exalou lentamente. Ele não vai. Não, assentiu Caio. Ele tentará distorcer. E te culpar, acrescentou sua tia com cansaço. Evelyn assentiu. Ele sempre faz, mas algo mudou em sua postura. Ela se sentou mais ereta. Ela pressionou as palmas das mãos contra os joelhos para se centralizar. O tremor parou. Uma estranha calma a invadiu. Não resignação, não retirada, algo mais próximo da determinação. Traga-me um chale ou algo limpo, ela disse em voz baixa. Sua tia correu para o cabideiro e pegou um chale bordado pálido. Ela o envolveu nos ombros de Evelyn, com cuidado para não tocar a parte manchada do vestido. O tecido macio parecia delicado contra a pele de Evelyn. O Sr. Bell se aproximou. A senhora deseja se dirigir aos convidados? Se não, posso acompanhá-la por uma saída lateral. Não, disse Evelyn. Eu não vou sair. Marcos queria me silenciar. Olivia queria me humilhar. Não vou desaparecer e deixar que falem por mim. Sua tia piscou. Evelyn, você tem certeza? Sim, ela disse simplesmente. E ela estava. A porta do salão se abriu novamente com um rangido. Desta vez era Marcos. Seu rosto estava vermelho de pânico. Olivia o seguiu logo atrás, segurando seu telefone com mãos trêmulas. Ambos congelaram quando viram Evelyn de pé, ereta e calma, com uma postura forte apesar de tudo. Marcos exalou aliviado. Graças a Deus. Evelyn, precisamos conversar. Caio se interpôs entre eles instantaneamente. Não, você não vai pressioná-la novamente. Marcos olhou furiosamente para ele. Fique fora disso! Eu não vou, respondeu Caio calmamente. Olivia apontou para Evelyn. Você precisa sair e dizer aos convidados que interpretou mal o que aconteceu. Evelyn arqueou as sobrancelhas. Interpretei mal? Sim, insistiu Olivia. Você tropeçou. O copo escorregou. Você fez parecer intencional. Evelyn olhou para ela com descrença. Eu não fiz nada parecer intencional. Você fez isso inteiramente por conta própria. O maxilar de Olivia se apertou. Se você não esclarecer isso, os repórteres vão se envolver. A empresa de Marcos vai sofrer. A reputação dele vai sofrer.
Você será responsável por destruir tudo. A voz de Evelyn era fria. Curioso. É isso que Marcos sempre dizia, que eu seria responsável por tudo. Marcos olhou para ela com um sorriso forçado. Evelyn, por favor, não faça isso. Você sabe o quão importante é esta noite. Sim, ela respondeu. Esta noite é importante, porque esta noite eu percebi algo. Marcos se inclinou para a frente. E o que é isso, Evelyn? Ela inalou profundamente. Sua voz saiu forte e inabalável. Eu percebi que tive medo da coisa errada. Marcos piscou. O que isso significa? Significa, disse Evelyn, que eu tive medo de te incomodar, medo de te envergonhar, medo de fazer barulho. Mas esta noite eu vi a verdade. Você nunca estava me protegendo. Você estava apenas protegendo sua imagem. Marcos se aproximou. Evelyn, seja razoável. Ela recuou ligeiramente. Não por medo, por clareza. Não, eu estou sendo razoável, finalmente. Olivia zombou. Não finja que você tem poder aqui. Evelyn virou a cabeça bruscamente para ela. Eu não estou fingindo nada. O quarto ficou em silêncio. Marcos parecia confuso. Olivia parecia irritada. Caio e sua tia trocaram olhares esperançosos. Evelyn continuou. Você me queria em silêncio. Você me queria pequena, mas isso acaba agora. Olivia revirou os olhos. Nos poupe do discurso dramático. Evelyn a encarou, inabalável. Você derramou vinho em mim na frente de uma sala cheia de testemunhas. Você zombou de mim. Você tentou me afundar. E você gostou. Olivia empalideceu. E Marcos? Evelyn acrescentou, virando-se para o marido. Você a deixou. Você a encorajou. Marcos engoliu em seco. Evelyn, por favor. Não, disse Evelyn com firmeza. Você não tem mais o direito de me dizer o que fazer. Sua tia levou a mão ao coração, dominada pelo orgulho. Caio assentiu em aprovação. Marcos deu um passo à frente, desesperado. Para onde você está indo? Evelyn manteve a cabeça erguida. Dizer a verdade. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu firme. Não quebrada, não escondida, mas exatamente onde ela precisava estar. Na beira de reivindicar tudo o que havia sido tirado de sua voz. O corredor fora do salão havia ficado mais barulhento. As vozes subiam e desciam em ondas tensas. Os convidados se aglomeravam mais perto, esperando que alguém tomasse o controle do caos. O ar estava pesado, quase elétrico, como se a própria mansão sentisse que uma linha havia sido finalmente cruzada. Caio abriu ligeiramente a porta do salão e espiou para fora. Estão todos reunidos, ele sussurrou. Estão todos esperando uma declaração. Evelyn ajustou o chale em seus ombros. Então é a hora. Sua tia apertou sua mão suavemente. Estamos bem aqui com você. Evelyn assentiu. Seu coração batia rápido, mas não parecia mais um sinal de medo. Parecia um tambor a chamando para a frente. Marcos avançou rapidamente. Evelyn, espere. Não saia daí. Deixe-me falar com os convidados primeiro. Não, ela disse simplesmente. Você já falou o suficiente. Olivia zombou atrás dele. O que ela vai fazer? Chorar no palco. Evelyn olhou para ela com tranquila determinação. De jeito nenhum. Caio abriu a porta completamente e o grupo entrou no corredor. A mudança na atmosfera foi imediata. As conversas cessaram. As cabeças se viraram. A multidão se abriu lentamente enquanto Evelyn avançava. Ela sentiu dezenas de olhos sobre ela. Alguns compassivos, alguns curiosos, alguns esperançosos. Marcos e Olivia a seguiram de perto, ainda tentando controlar a narrativa. Marcos tentou um sorriso tranquilizador dirigido à multidão, mas ele falhou. Ele parecia tenso, desesperado e visivelmente afetado pela rapidez com que os eventos haviam escapado de seu controle. Então, uma voz cortou os murmúrios. Abram caminho.
era profunda, autoritária e instantaneamente reconhecível. O corredor ficou em silêncio. Ricardo Brandão avançou do canto mais distante do corredor. Sua presença mudou toda a energia do espaço. Alto, digno e vestido com um terno preto perfeitamente cortado, ele parecia um homem esculpido em autoridade. Cada parente se endireitou. Cada convidado baixou o olhar. Até mesmo o pessoal parou no meio do passo. Ricardo Brandão não era apenas o pai de Marcos. Ele era o patriarca do Império Brandão. Um homem cuja palavra tinha peso em cada sala de reunião e em cada círculo político em que ele entrava. Naquela noite, seus olhos estavam mais frios do que qualquer um jamais tinha visto. Evelyn ficou parada por um momento, sem saber o que ele pretendia fazer. Marcos deu um passo nervoso para trás, enquanto seu pai se aproximava com passos longos e firmes. "Pai?" disse Marcos com uma risada forçada. "Graças a Deus o senhor está aqui. Houve um mal-entendido." Ricardo não o reconheceu. Ele foi até Evelyn primeiro. Toda a multidão prendeu a respiração. Ele olhou para ela, com os olhos suavizando-se com algo que parecia quase dor. "Você está bem?" Ele perguntou em voz baixa. Evelyn assentiu, embora sua voz tremesse ao responder. "Eu vou ficar." O maxilar de Ricardo se apertou. Ele olhou para o vestido manchado dela, as manchas vermelhas marcando seu vestido como feridas. Seus olhos escureceram. Ele se virou bruscamente para Marcos. "O que você fez?" perguntou Ricardo em uma voz baixa que soou mais perigosa do que um grito. Marcos engoliu em seco. "Não fui eu. Ela tropeçou. Ela esbarrou no copo. Olivia estava tentando segurá-la." A mentira agarrou-se ao ar como fumaça. Ricardo o encarou. Então desviou o olhar para Olivia. "Isso é verdade?" Olivia forçou um sorriso brilhante. "Sim, foi um acidente completo." Ela entrou em pânico e fez parecer maior do que era. Ricardo não disse nada por alguns segundos, mas o silêncio era pesado, denso e sufocante. Então ele levantou a mão. O tapa ecoou pelo corredor como um trovão. A cabeça de Marcos virou bruscamente para o lado. Gritos de espanto encheram o corredor. Olivia cambaleou para trás, chocada. Até Evelyn estremeceu com o som. Não foi a violência do gesto que chocou a sala. Foi o significado por trás dele. Ricardo Brandão era um homem de compostura. Um homem que nunca levantava a voz, muito menos a mão. Marcos olhou para ele com descrença. "Pai, o senhor me bateu." Ricardo se aproximou. Sua voz era firme como uma rocha. "Eu o disciplinei, porque eu o criei para não humilhar sua esposa em público." Olivia balbuciou. "Isso é um absurdo. Ele não é quem a envergonhou. Eu não fiz nada de errado." Ricardo dirigiu seu olhar frio para ela. "Você não é da família. Você não fala." A boca de Olivia se fechou. Seu rosto ficou pálido. Ricardo então gesticulou para a multidão. "Todos vocês viram o que aconteceu. Todos vocês ouviram a gravação. Não insultem minha inteligência repetindo mentiras." Ninguém ousou se mover. Ricardo se virou para Evelyn novamente. "Você nunca deveria ter sido tratada assim, nem nesta casa, nem na frente de minha família." Os olhos de Evelyn brilharam, mas ela se manteve firme. Ricardo levantou uma pasta que estava segurando em sua mão. Ninguém havia notado até agora. "E já que estamos abordando a verdade," ele continuou, "há algo mais que precisa ser esclarecido." Ele segurou a pasta bem alto. "Esta mansão pertence a Evelyn." O choque se espalhou entre os convidados. Marcos engasgou. "O que o senhor está dizendo? Esta é a propriedade da família." Ricardo balançou a cabeça lentamente. "Era, até o dia do seu casamento. Eu transferi a propriedade para Evelyn como presente de casamento. Você nunca valorizou o que tinha. Em vez disso, escolheu traí-la no lar que foi dado a vocês dois, mas que foi confiado ao nome dela." Olivia soltou um som sufocado.
O senhor não pode estar falando sério. Ricardo olhou para ela como se ela não fosse mais do que um ruído desagradável. A segurança irá escoltá-la para fora em breve. Olivia cambaleou para trás, incrédula. O senhor não pode me proibir de entrar na mansão. Você não pertence aqui, disse Ricardo calmamente, e nunca pertencerá. A multidão murmurou em concordância. Marcos parecia atordoado, traído, exposto. Ricardo se afastou e gesticulou para Evelyn ir para a frente. Esta é a casa dela, ele anunciou a todos. E a partir deste momento, só ela decide quem permanece nela. Evelyn ficou parada, seus ombros subindo suavemente enquanto respirava. Pela primeira vez em sua vida na família Brandão, cada olho que a observava não via uma esposa quieta em segundo plano. Eles viram a legítima proprietária, e a tempestade que Marcos e Olivia criaram finalmente se voltou contra eles com toda a sua força. Por um longo momento, o corredor permaneceu em silêncio após a declaração de Ricardo. O choque se espalhou por cada convidado, como uma onda quebrando contra a pedra. Ninguém ousou respirar muito alto. Ninguém ousou se mover. O equilíbrio de toda a noite havia mudado tão drasticamente que as pessoas precisaram de um momento para processar o que acabavam de testemunhar. Evelyn sentiu a pressão em seu peito se dissolver lentamente. Ela parou no centro do corredor e pela primeira vez não se sentiu pequena. Ela não se sentiu invisível. Ela se sentiu presente, enraizada, consciente de sua própria voz e valor. Ela levantou ligeiramente o queixo e os sussurros na multidão ficaram mais altos. Marcos encarou o pai com os olhos arregalados de descrença. Sua bochecha ainda latejava do tapa e sua expressão flutuava entre o choque e a humilhação. O senhor não pode fazer isso. Ele finalmente conseguiu dizer. Sua voz falhou no meio da frase. O senhor não pode simplesmente dar a mansão de presente. Ricardo olhou para ele com uma decepção que parecia envelhecê-lo instantaneamente. Eu já fiz, anos atrás, porque eu acreditava que você valorizaria a mulher com quem se casou. Em vez disso, você escolheu traí-la no lar, que foi dado a vocês dois, mas que foi confiado ao nome dela. Os convidados trocaram olhares. Alguns assentiram em silêncio. Outros murmuraram em voz baixa sobre justiça. Marcos olhou em volta desesperadamente, procurando por um apoio que ele não tinha mais. Olivia deu um passo à frente com a voz trêmula. O senhor não pode simplesmente me expulsar. Marcos me quer aqui. Os olhos de Ricardo endureceram. Marcos não está mais em posição de decidir isso. O rosto de Olivia se contorceu. O senhor pensa que pode manter toda a família como refém só porque é o patriarca? Ricardo cruzou os braços. A única refém esta noite foi Evelyn, presa em sua crueldade. Gritos de espanto foram ouvidos no corredor. Vários convidados balançaram a cabeça com a audácia de Olivia. Marcos agarrou o braço de Olivia. Pare de falar. Mas Olivia se soltou bruscamente. Não me diga o que fazer. Isso também é culpa sua. O casal parou na frente de todos, sua aliança desmoronando completamente. A arrogância que eles mostraram. A noite toda pareceu esvair-se deles em tempo real. A maquiagem de Olivia estava borrada de estresse. O terno de Marcos estava amassado. A fachada glamurosa que eles usaram para menosprezar Evelyn agora desmoronava ruidosa e publicamente. Hale, a advogada da família, entrou no corredor com sua habitual calma imponente. Ela olhou diretamente para Marcos. Precisamos conversar. Agora. Marcos piscou rapidamente. Sobre o quê? Sua posição na empresa, ela respondeu. Há preocupações do conselho. Eles me pediram para supervisionar uma discussão de emergência. Eles querem clareza imediata sobre sua conduta esta noite. O rosto de Marcos ficou sem cor. O conselho? O senhor disse ao conselho? Ricardo respondeu por ela.
Eles me ligaram. O vídeo chegou até eles antes que eu pudesse. Marcos cambaleou. Eles não podem tomar decisões com base em um único incidente. Podem, disse a Sra. Hale. E vão. Ela fez uma pausa. Este não é um único incidente. Este é um padrão sobre o qual você já havia sido avisado. Mais sussurros, mais julgamentos, mais telefones sendo verificados enquanto o vídeo se espalhava pelas redes sociais. Ricardo se virou ligeiramente. Sr. Bell. O chefe de pessoal deu um passo à frente. Sim, senhor. Acompanhe Olivia para fora da mansão. Agora. Os olhos de Olivia se arregalaram de indignação. O senhor não pode fazer isso. Eu estou com Marcos, Ricardo respondeu friamente. Você não está com ninguém aqui. 2 seguranças se aproximaram por trás dela. Ela tentou recuar, mas a presença deles não lhe deu espaço para escapar. Isso é loucura, ela retrucou. Vocês são loucos. Ela apontou para Evelyn com um dedo trêmulo. Ela arruinou tudo. Evelyn sustentou o olhar dela sem um pingo de medo. Não, você fez. Olivia avançou como se fosse discutir novamente, mas os guardas a redirecionaram suavemente para a saída. Seus saltos batiam com raiva contra o chão. O som se desvaneceu à medida que ela era removida completamente do corredor. No momento em que Olivia desapareceu, uma tensão diferente se apoderou de Marcos. Sem sua amante ao lado, ele parecia estranhamente menor, mais exposto. Ele estendeu a mão para o braço do pai em desespero. Pai, por favor, o senhor não pode deixar que eles façam isso. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Eu não estou deixando que eles façam nada. Você fez isso e agora você enfrentará as consequências. Marcos se virou para Evelyn, como se buscasse misericórdia. Você não deixaria que eles tirassem tudo de mim. Você me conhece. Você sabe que eu não queria que chegasse a tanto. Evelyn olhou para ele com uma expressão ilegível. A Evelyn que uma vez o teria defendido ou suavizado a verdade para ele não existia mais. Ela respirou fundo antes de falar. Você quis dizer sim, ela disse em voz baixa. Cada palavra que você usou para me destruir, cada mentira que você disse para encobrir, toda vez que você me tratou como algo que não importava. Você quis dizer tudo, e agora você quer fingir que foi um acidente. Marcos balançou a cabeça. Evelyn, por favor, não assim. Então como? Ela perguntou calmamente. Como você gostaria que eu respondesse à humilhação que você planejou com outra pessoa? Ele não disse nada. Seu silêncio tornou-se uma admissão. A Sra. Hale se aproximou. Marcos, o conselho provavelmente o suspenderá enquanto investigam. Você precisa se preparar para a possibilidade de que pode perder sua posição completamente. Um suave murmúrio se espalhou pelo corredor. O destino do herdeiro Brandão não era mais uma conversa privada. Era um colapso público. Marcos parecia destroçado. Sua voz falhou novamente. Eu posso consertar isso. Ricardo respondeu com severidade. Não, você não pode. O corredor parecia um tribunal. Cada sussurro soava como um veredito. Cada olhar parecia uma sentença. Ricardo colocou a mão no ombro de Evelyn. Você não precisa ficar para o resto desta discussão. Você já falou o suficiente por esta noite. Evelyn assentiu fracamente. Ela sentiu uma mistura de força e exaustão tecendo-se através dela. Mas ela também sentiu algo mais. Liberdade. Enquanto ela se afastava do centro do corredor, a multidão abriu caminho para ela. Alguns convidados murmuraram palavras de apoio. Alguns pareciam arrependidos. Outros apenas olhavam com admiração. Atrás dela, Marcos finalmente afundou em um banco perto da parede. Sua cabeça caiu entre as mãos. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que havia perdido tudo o que pensava controlar. E nada podia salvá-lo agora. O corredor se esvaziou lentamente enquanto o pior do caos se acalmava. Os convidados começaram a retornar ao salão de festas, mas a atmosfera
estava completamente transformada. A energia brilhante que uma vez encheu a mansão foi substituída por uma consciência tranquila. As pessoas falavam em voz baixa. Alguns trocavam olhares de remorso por não terem intervindo antes. Outros sussurravam sobre o que aconteceria com o legado Brandão. Todos entenderam que algo irreversível havia ocorrido. Evelyn permaneceu na beira do corredor, sentindo que o peso de uma longa noite começava a aliviar. O chale em seus ombros parecia quente agora, em vez de defensivo. Sua respiração finalmente normalizou. Suas mãos não tremiam mais. A mancha de vinho permanecia em seu vestido, mas não parecia mais uma marca de humilhação. Parecia um símbolo do momento em que ela parou de permitir ser diminuída. Sua tia se aproximou e colocou a mão suave em seu braço. Você se saiu bem, querida. Você foi corajosa. Evelyn se permitiu um pequeno suspiro de alívio. Eu apenas disse o que era verdade. Caio ficou ao lado dela. Às vezes, a verdade é a coisa mais corajosa que alguém pode dizer. O Sr. Bell reapareceu em silêncio. Senhora Brandão, ele disse com um aceno respeitoso. A senhora gostaria de voltar ao salão de festas ou descansar no salão? Podemos acompanhá-la para onde escolher. Evelyn olhou para as portas duplas abertas do salão de festas. Dezenas de olhos a observavam, não com julgamento agora, mas com algo mais próximo de admiração. Ela ficou em silêncio por tanto tempo. Naquela noite, ela sentiu algo mudar dentro dela. Ela não queria mais se esconder. Eu voltarei, ela disse. Sua tia sorriu. Caio assentiu. Juntos, eles caminharam em direção ao salão de festas. Os murmúrios diminuíram quando ela entrou. A sala, antes cheia de risos brilhantes, agora se aquietou, como se reconhecesse sua presença. As pessoas se endireitaram em seus assentos. Algumas ficaram de pé. Algumas até aplaudiram suavemente antes de parar, incertas se aplausos eram apropriados em um momento tão tenso. Mas a intenção era clara: apoio, reconhecimento, respeito. Evelyn entrou mais. Ela sentiu uma surpreendente firmeza em seu peito. A música do piano recomeçou, mais suave, desta vez quase reverente. Uma mulher que ela mal conhecia se aproximou primeiro. Sentimos muito pelo que aconteceu, ela disse. Você não merecia nada disso. Outro convidado a seguiu. Você lidou com isso com graça. Outro acrescentou. Se você precisar de algo, por favor, nos avise. Evelyn assentiu educadamente. Ela não sabia como responder a uma bondade que nunca esperara desta família. Parecia estranho, mas também parecia bom. Então, Ricardo entrou no salão de festas. As conversas pararam novamente. A multidão se abriu para ele naturalmente, como as ondas se afastam para um navio que navegou por estas águas muitas vezes. Sua expressão havia suavizado desde o confronto. As linhas duras de raiva tinham desaparecido, substituídas por algo mais próximo de tristeza, mas também de orgulho. Ele se aproximou diretamente de Evelyn. Há algo que você precise? Ele perguntou. Qualquer coisa mesmo. Evelyn balançou a cabeça suavemente. Obrigada, estou bem. Ele assentiu uma vez. Quero que saiba, ele disse, baixando a voz, que o que aconteceu esta noite não será esquecido, nem pela família, nem pelo conselho, e nem por mim. Ela olhou para ele. Eu nunca quis causar problemas. Você não causou, disse Ricardo com firmeza. Você o expôs. Pela primeira vez ela viu lágrimas nos olhos do homem mais velho. Apenas um vislumbre, mas o suficiente para revelar a profundidade da decepção que ele sentia pelas ações de seu filho. Sinto muito pelo que Marcos fez, ele disse, e pelos anos que você aguentou em silêncio. A voz de Evelyn suavizou. Obrigada. Ele respirou fundo. O conselho está retirando-o de todos os papéis de tomada de decisão.
até novo aviso. Eles acreditam que ele não é adequado para representar os interesses da família neste momento. Evelyn inclinou a cabeça ligeiramente. Ela não sentiu triunfo. Sentiu encerramento. E Evelyn, continuou Ricardo em voz baixa, esta casa é sua para comandar. Se você alguma vez desejar mudar alguma coisa, você tem total autoridade. Ela piscou. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, ele respondeu. Apenas viva. Viva livremente. Viva sem medo. Esta casa foi entregue a você porque eu vi força em você muito antes de você ver em si mesma. Seus olhos se aqueceram. Obrigada. Ricardo colocou uma mão suave em seu ombro antes de se afastar para se dirigir à sala. Os convidados se endireitaram enquanto ele falava. Esta noite, testemunhamos um comportamento que não tem lugar nesta família, ele anunciou. Nós não toleraremos crueldade dentro desta casa ou fora dela. Evelyn é a senhora da mansão. A palavra dela é final. Evelyn inalou silenciosamente. O título a atingiu mais profundamente do que o esperado. Senhora da mansão. Um título que ela nunca reivindicou, mas que agora havia conquistado. Ricardo continuou. Marcos não retornará ao evento esta noite. Ele foi escoltado para o escritório para falar com o conselho em um ambiente privado. Os convidados murmuraram novamente. Alguns franziram a testa. Muitos assentiram em aprovação. O piano fez uma pausa. Um silêncio suave caiu sobre a sala. Ricardo então se virou para Evelyn. Você gostaria de dizer algo? Evelyn hesitou. Ela sentiu dezenas de olhos expectantes sobre ela. Ela podia sentir seu coração bater rápido novamente, mas desta vez não era por medo. Era pela sensação de possibilidade florescendo dentro dela. Ela caminhou lentamente para a frente da sala. Seus passos eram suaves, mas decididos. Quando ela parou em frente à multidão, ela apoiou as mãos suavemente no xale em seus ombros e falou em um tom calmo e uniforme. Eu não quero falar sobre raiva, ela disse. Nem sobre vingança, nem sobre vergonha. Sua voz não tremeu. Eu quero falar sobre dignidade e a importância de conhecer o seu próprio valor, mesmo quando outros tentam convencê-la de que você não tem nenhum. Os convidados se inclinaram mais. A sala prendeu a respiração. Por anos eu acreditei que o silêncio mantinha a paz. Ela continuou. Esta noite eu percebi que o silêncio só protege as pessoas erradas. Eu não viverei mais em silêncio. Uma onda de aprovação percorreu a multidão. As pessoas assentiram. Algumas aplaudiram suavemente antes de parar novamente. Mas o sentimento era claro. Ela desceu da frente e se juntou novamente à sua tia e Caio. A tensão na sala se dissolveu lentamente. As conversas mudaram de julgamento para alívio. Evelyn se sentiu mais leve, mais corajosa. Vista. A queda de Marcos não era mais o foco. A ascensão dela era. Pela primeira vez desde que se casou com a família Brandão, Evelyn sentiu algo que havia esquecido que podia sentir. Ela se sentiu livre. Se você gostou desta jornada de superação e viu a importância de encontrar a sua voz, clique no botão de gostei para que esta história alcance mais pessoas que precisam de coragem. Deixe um comentário abaixo nos contando qual foi o momento em que você percebeu o seu próprio valor. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas onde a dignidade sempre vence a humilhação. Lembre-se, sua força é a sua maior herança. Might be because of this thing. Never mind.
The enemy's top tower has been destroyed. You made it out, Falamar. Believe it. My enemies will taste my venom. Sure. Over here. I'm not ready. Start farming a little bit. Coin for my efforts. With vim and venom. Sure. Your shard has fallen to the radiant. Impaired. I have no room for that. Agitation. A touch of venom. Yes. Watch this spot. With vim and venom. Going. Quick as venom. Taking this tower. I'm under Oh my god, that we're gonna me. Ah! My villain flows. Get on my little wordies. I almost died like 6 times that fight. Oh my god. Dire has fortified its structures. Violet lands. My loyal wolf. At the beach again, eating nachos and chilling, watching Shroomani like the game. I'm jealous that you're that close to a beach. What the hell? Has been destroyed. The enemy's top barracks has fallen. Quick as venom. The enemy's middle tower has fallen. As you The say. enemy's Can't middle believe we're barracks has winning. fallen. You must be so proud of your teammates. The enemy's middle barracks has been destroyed. Spawning many creeps. Watching do like I'm catching adulting. No, for real. Plague our enemies. I went to the doctors today. You guys proud of me? Wanted. The enemy's middle tower has been destroyed. Toxicity. My loyal. Scheduled the appointment and everything. Called to make sure that they could move my appointment time. Let me read it. No, I don't. Where am I? Oh my gosh. Yeah, I'm about to turn 26. I'm about to turn 26, guys. Next week is my birthday. Exactly 1 week from today is my birthday. So I'm like, I gotta get all my shit done before my insurance goes bye-bye and I gotta pay for it myself. Now it's like we never lost. Bad, 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 bad. Now it's like we never lost. Next week. Next week is my birthday. April 3rd. April 3rd. Mark your calendars.
Aries, baby. Time 8 p.m. Counter notification from last year. Let's go. True fan. Stop. You stop. So now it's like we never lost. Because we doubled down. Easy peasy. Anybody wanna smoke with me? Alright. Let me take a quick pee break real quick. And then we'll queue again. My luscious online, boys. That was ambitious. Out for a while. Good luck with your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. Oh, we pop back.